Passando para a etapa de orientações, é importante que sempre que a escola for fazer o processo de digitalização, ela verifique se as folhas todas foram preenchidas, a folha do aluno que faltou não é para ser preenchida por ninguém e também deve ser colocada à parte, ela não deve ser feita de nenhuma hipótese a utilização por outro aluno e também não deve ser feito o processo de submissão com essa folha em branco, ela deve ser colocada à parte. É preciso também orientar os alunos antes da aplicação para que eles possam fazer o preenchimento correto das informações, como, por exemplo, colocando o nome, colocando a data. É preciso que ele assine apenas nos campos específicos para assinatura. E quando for fazer o preenchimento dos alvéolos, que são aqueles círculos indicadores da resposta, é preciso que ele marque completamente, utilizando sempre caneta preta, é a nossa orientação. Caso ele não tenha caneta preta, ele deve também utilizar a caneta azul. Mas na utilização de uma caneta diferente, o sistema ele não faz a leitura. Precisa ser caneta preta. Em último caso, quando ele não tem esta caneta preta, ele pode utilizar a caneta na tonalidade azul escuro. Se for uma tonalidade clara, a plataforma ela não faz a leitura daquela folha de resposta. A folha de resposta ela é individual. Ela não pode ser transferida de uma pessoa para outra. Um aluno, tendo recebido a ficha de resposta com o seu nome, unicamente ele, deve fazer o preenchimento daquela ficha. Sempre que este aluno fizer o preenchimento de todos os alvéolos corretamente, ele entrega para aquela pessoa que estará na sala de aula com ele, o professor verifica se de fato ele preencheu todo o alvéolo, não é para marcar um X, não é para colocar um ponto, não é para passar uma folha bem leve, um risco bem leve sobre a marcação. Não, tem de ser preenchido completamente. E feito esse preenchimento completamente, ele repassa a folha para o aplicador, para o professor confirma que de fato foi feito desta forma e mantém guardado aquele documento. É importante salientar que mesmo após o processo de digitalização dessa folha, ela deve ser mantida com a escola. É um documento e comprova que, de fato, o aluno participou desta aplicação. O dia para aplicação, como já foi citado, é o dia 12. Dia 12 é o dia destinado para a realização da aplicação. A escola que não conseguir aplicar no dia 12, ela deve aplicar no dia 13 e a submissão deve ser feita no mesmo dia que a escola aplicou aquela avaliação. Aplicou no dia 12? É preciso fazer o processo no dia 12. No entanto, caso ela não consiga fazer o processo de submissão no mesmo dia, ela terá até o dia 14 para fazer a submissão daquela folha de resposta. Até o dia 14, reforço. Apenas as folhas que foram enviadas para as escolas em outubro de 2024 é que devem ser utilizadas. Feito este processo, nós passamos agora para algumas orientações e aí eu gostaria de mostrar para vocês que todo o processo de digitalização pode ser realizado por uma impressora que tenha o scanner ou pelo aplicativo no telefone celular. No entanto, quando for utilizar o aplicativo no telefone celular, existem algumas observações que nós apresentaremos para vocês. As fichas devem ser todas organizadas com o cabeçalho voltado para cima. É preferencial que as fichas sejam organizadas por turma. É preferencial que as fichas todas sejam organizadas de modo que, no momento de digitalizá-las, todas elas sejam colocadas na mesma direção. É bom confirmar se as folhas todas estão na mesma direção, se estão em ordem alfabética, até porque, se houver alguma dificuldade ou alguma necessidade, poderá ser feita a correção mais rapidamente, levando em consideração que anteriormente já foi realizada a organização dessas fichas em ordem alfabética e assim, mais facilmente, aquela pessoa que está auxiliando durante o processo de aplicação conseguirá apoiar o processo ainda dentro do prazo de submissão e conseguirá também fazer todo o processo de digitalização e, consequentemente, receber o resultado da avaliação daquele aluno. O processo, como nós falamos, ele consiste primeiramente em organizar essas fichas, depois em digitalizar essas fichas
Feito todo esse processo, existem algumas configurações que são básicas para que a digitalização aconteça de modo ótimo. E aqui eu abro uma oportunidade para dizer o seguinte: caso a escola utilize outro mecanismo que não seja a impressora para digitalizar, a plataforma ela não fará a leitura do cartão. Eu fiz alguns testes e nós já realizamos outros diversos, utilizando um telefone celular para realizar a digitalização de uma ficha. Eu vou mostrar para vocês mais para frente que existe uma diferença no tamanho, da largura e do comprimento de uma folha digitalizada por um telefone celular e de uma folha digitalizada por uma máquina que possui um scanner, uma impressora que possui um scanner. A dimensão que as folhas ficam após o processo de digitalização é diferente. E por esse motivo, quando a plataforma vai iniciar o processo de leitura da resposta do aluno, ela não vai conseguir, e aquele cartão que poderia ser submetido e automaticamente lido pela plataforma ainda é direcionado para uma etapa de auditoria. Essa etapa de auditoria é realizada por uma equipe especializada dentro da plataforma DataEduc, e ela vai fazer a leitura das respostas dos alunos e marcá-las de acordo com o que ele registrou no cartão resposta. Então é importante destacar que a utilização de uma máquina de impressora com um scanner, e as escolas já receberam este material, seja utilizado. Não é para utilizar, em nenhuma das situações, um telefone celular para digitalizar. O telefone celular só pode ser utilizado quando ele estiver associado ao aplicativo DataEduc. Se o telefone celular estiver associado ao aplicativo DataEduc, com a orientação que nós passamos anteriormente, baixa o aplicativo lá no Android, baixa o aplicativo no iOS, caso seja o seu telefone, e aí você vai conseguir acessar o aplicativo com o login e senha que foi compartilhado com a escola e assim realizar o processo de digitalização, utilizando o aplicativo. Não é para tirar foto da ficha e importar para a plataforma por meio do computador, não é para tirar ou utilizar uma aplicação, um aplicativo de digitalização no telefone celular para fazer essa importação. Não. A orientação é, se vai utilizar o telefone celular, que essa deve ser a última opção, é preciso fazer a utilização com um aplicativo da DataEduc. Se o processo for realizado de outro mecanismo ou de outro modo, melhor dizendo, que não seja utilizando o aplicativo da DataEduc, o processo ele não vai fluir, vai travar e a ficha vai cair em auditoria. Então é importante compartilhar essa orientação. Toda impressora que não foi previamente configurada, naturalmente, ao realizar a digitalização, ela faz o processo através de uma transformação daquela imagem em um PDF. É preciso que a escola faça a configuração previamente antes de fazer a digitalização. Caso não seja feita essa digitalização corretamente, o que vai acontecer é que a plataforma não vai receber as digitalizações, não receberá os arquivos, e assim aquela folha que poderia ser lida pela plataforma fica à parte, separada, esperando o processo de auditoria. Outra orientação que deve ser seguida é: todas as folhas devem estar na mesma posição. Pode parecer repetitivo, no entanto é importante que nós reforcemos estas orientações. Todas as folhas sentido com o cabeçalho voltado para cima, preferencialmente em ordem alfabética. Precisa organizar em pastas, como citamos anteriormente, e aí você na sua escola separa. Quem vai participar é o quarto, é o quinto, é o oitavo, o nono ano, então cria uma pasta para cada uma dessas séries e dentro dessas pastas você organiza uma subpasta para cada turma. A turma da manhã, a turma da tarde,
Se houver mais uma turma, coloca lá o nome da turma e identifica corretamente dentro dessa subpasta. Depois que você realizar todo o processo, agora inicia a etapa de digitalização dessas fichas. Como falamos, a digitalização dessas fichas é o mecanismo que você vai utilizar a impressora e vai passá-las para a plataforma. Vamos lá? Depois que você acessa a plataforma, imediatamente será exibido para você essa opção. Eu não sei se vocês conseguem ver daí, mas existe uma descrição: escolha divisão. Essa escolha de visão é como se fosse a seleção do perfil que você vai utilizar. Essa seleção de perfil deve ser obrigatoriamente o perfil professor. Selecione o perfil professor e clique no botão confirmar. Depois que você selecionou aquela opção professor, você clicou no botão confirmar, agora você vai olhar para as turmas que estão participando desta aplicação. Se a sua escola possui segunda série do ensino médio, terceira série do ensino médio, se ela possui turmas da educação de jovens e adultos, e essas turmas participam do processo orientativo direcionado pelo Prepara, então essa turma participa também da avaliação. O público-alvo da avaliação, como já foi citado aqui, é quarto ano do ensino fundamental, anos iniciais, quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais também, oitavo e nono ano do ensino fundamental, anos finais, segunda série do médio, terceira série do médio e a educação de jovens e adultos, a segunda etapa da educação de jovens e adultos. Algumas escolas receberam também primeira etapa, então se recebeu, ela deve aplicar, claro, todas essas fichas que são relacionadas à educação de jovens e adultos, elas serão inseridas no sistema dentro da área que está direcionado para a série multisseriada, que é esta aqui que eu estou mostrando para vocês, a última aqui, a avaliação diagnóstica segundo semestre multisseriada. A turma que eu vou utilizar para fazer a demonstração poderia ser ela, mas o cartão que eu imprimi para fazer a demonstração é um cartão da terceira série. E aí, como é que a gente faz o processo de digitalização para uma turma ou uma série específica? A gente seleciona a série, eu vou escolher aqui a terceira série, que é o primeiro retângulo no canto superior, no lado esquerdo da tela, e vou clicar numa setinha que tem apontando para baixo. Eu não sei se vocês conseguem vê-la, mas ela está apontando para baixo aqui. E quando você seleciona essa seta para iniciar o processo, automaticamente é exibido o botão aplicar prova impressa. Você clica sobre este botão e serão exibidas algumas opções. Dentre estas opções, é exibido, por exemplo, o processo de importar fichas de respostas. É justamente aqui que você vai selecionar para iniciar o processo. Importar as fichas de resposta. Os outros campos, eles são utilizados em casos específicos. Esses casos específicos normalmente entram em contato conosco, tiram dúvida, e aí nós orientamos como é que deve seguir. Caso a escola queira, ela pode realizar a digitação dinâmica. O que é a digitação dinâmica? É a escola recebeu o cartão preenchido com a resposta do aluno, ela agora vai clicar sobre o campo aplicar prova impressa e vai selecionar digitar respostas. E quando ela clicar nesse campo, ela vai precisar selecionar o aluno, clicando nesta setinha para baixo, seleciona o aluno, e depois ela vai marcar qual é a resposta que esse aluno ele deu para o primeiro item. Por exemplo, A, o segundo item ele disse B, e aí ela vai fazer essa leitura item a item, até o último item desta avaliação, que no caso da avaliação da terceira série do ensino médio, ela contém 52 solicitações, 52 itens, 52 questões, sendo 26 de língua portuguesa e 26 de matemática. E aí eu aproveito essa oportunidade para falar a quantidade de questões que cada uma das avaliações possuem. A gente tem a opção de fazer justamente a digitação dinâmica, selecionando qual é o item que este aluno marcou. Não é esse o caso, não vou apresentar essa digitação dinâmica, pois já existe um material orientativo para essa opção. Algumas escolas escolheram seguir por este caminho.
mas o caminho que eu vou apresentar aqui para vocês é justamente o caminho da importação das fichas. Novamente, cliquei na setinha, selecionei o aplicar prova impressa e agora eu vou importar fichas de resposta. Cliquei sobre este item. Imediatamente, quando a pessoa seleciona aquele item, um termo de uso será exibido. E o que é que contém este termo de uso? Este termo de uso, ele apresenta algumas orientações, como por exemplo, a cor da impressão, a quantidade de DPI que deve ser selecionada, a posição da folha. Então são orientações que toda escola, ao fazer o processo de digitalização, devem seguir. Quais são essas orientações? A folha deve ser folha A4. Todas as escolas receberam as fichas de resposta e elas são folhas A4. Então, quando você for fazer a digitalização dessas folhas, você precisa seguir o mesmo padrão. A folha tem que ser selecionada na hora da digitalização como folha A4. É preciso selecionar 300 DPIs. Algumas impressoras apresentam PPP, outras que estão configuradas no idioma inglês apresentam a sigla DPI. É preciso que esteja marcado na sua configuração da impressora 300. A tonalidade que deve ser selecionada é a tonalidade de escala de cinza. E aqui nós temos um ponto muito importante, que é justamente a dimensão da imagem. A dimensão da imagem está um pouco pequeno, talvez, e a gente pode dar uma ampliação. Deixa eu ampliar aqui. Dei uma ampliada na tela, e aí vocês conseguem visualizar, mas todo mundo terá acesso à plataforma logo mais na semana seguinte, na semana do dia 11, quando será aberto o mecanismo para fazerem as digitalizações em cada uma das escolas. Voltando a falar sobre as dimensões da imagem. Obrigatoriamente, é preciso que a sua configuração de digitalização esteja marcado a folha do tamanho A4. A folha do tamanho A4, ela normalmente possui uma dimensão que está variando a largura dentro desse range, 2.400 até 2.550 pixels, e a altura variando de 3.400 pixels, 488, até 3.522 pixels. Então essa configuração ela vai apresentar o padrão de uma folha no tamanho A4. Quando você faz a digitalização utilizando outro mecanismo, por exemplo, pegou o telefone celular e fez a digitalização usando o telefone celular, tirou foto, usou algum aplicativo de digitalização, a dimensão daquela folha não será igual a esta aqui. Será diferente. É por esse motivo que algumas escolas conseguiu fazer o processo de digitalização, importou as fichas, porém todas as fichas que aparentemente estariam corretas caíram em auditoria, porque não foi seguido a orientação de manter o padrão de uma impressora configurada para uma folha tamanho A4. No telefone celular não é possível fazer esta seleção na hora de fazer a configuração da digitalização. Então é importante deixar muito bem claro que todo momento que você for utilizar um telefone celular deve ser utilizando o aplicativo da TEDUC Provas, que o link para baixá-lo está contido no material que nós enviamos para as escolas. Todas as folhas devem ser importadas na posição vertical, e aqui está uma informação muito importante. A extensão que o arquivo deve ser enviado obrigatoriamente deve ser uma extensão de imagem. Não é para ser uma seleção de extensão PDF. Algumas impressoras, por padrão, ao fazerem uma digitalização, automaticamente elas obrigam, por padrão, melhor dizendo, a folha digitalizada em PDF. A extensão PDF, ela não é lida pela plataforma. A extensão PDF,
ela não chega nem a ser um dos arquivos possíveis de serem selecionados. A folha que for digitalizada deve ser obrigatoriamente configurada para que a digitalização seja ou em JPG, JPEG ou PNG. Precisa ser no formato de imagem. Se não for no formato imagem, a plataforma não consegue fazer essa leitura. Outro ponto que está na última posição, porém é um dos pontos mais importantes, é o seguinte: nenhuma ficha em branco deve ser importada. Algumas escolas realizaram um processo de digitalização de fichas que estavam sem a marcação do aluno, apenas para indicar que ele não participou. Não é preciso fazer esse processo. Por quê? Essa ficha ela vai ser direcionada para a plataforma, ela vai iniciar o processo de leitura, a plataforma ela vai realizar todas as etapas que ela realizaria para uma ficha que foi preenchida. No entanto, depois que ela finaliza o processo, ela percebe que a ficha está em branco e ali a ficha é direcionada para a auditoria. O que é que isso faz? Acaba atrapalhando e atrasando o processo que poderia ser mais rapidamente concluído, caso não houvesse uma grande quantidade de fichas não respondidas importadas para o sistema. Então, se o aluno não foi participar da avaliação, a ficha dele deve ser deixada de lado. Ela não pode ser utilizada em hipótese alguma por outro aluno, não pode, em hipótese alguma, ser reaproveitada, independentemente se riscou o cabeçalho, marcou com um corretivo e apagou o número de indicação da folha, não é uma orientação nossa. Se a escola precisa utilizar uma folha extra, ela utiliza a folha que foi enviada com essa finalidade. Inclusive, dentro do pacote que a escola recebeu, contemplando tanto o cartão resposta, como também as folhas da avaliação, lá estava uma quantidade extra de cartões em branco. Os cartões avulso, cartões não nominal. São o mesmo nome, são 3 nomes distintos, na verdade, para o mesmo elemento. Algumas vezes você vai encontrar na plataforma a nomenclatura fichas em branco, outras vezes você vai encontrar cartões em branco, mas isto são nomes distintos referindo-se ao mesmo elemento, referindo-se ao mesmo item. Então, depois que você realizou todo esse processo de leitura, você vai realizar agora o de acordo. Vai selecionar aqui o botãozinho concordo. Eu vou diminuir o zoom e clicar no botão concordo. E agora eu vou iniciar o processo de digitalização. Na verdade, não. O processo de upload. A digitalização é uma etapa que deve ser realizada pela máquina digitalizadora, que aí na maioria dos casos nas escolas é a máquina que foi apresentada anteriormente, da HP. Em alguns outros casos, o processo vai ser realizado pelo telefone celular, mas aqui eu vou seguir o fluxo como se fosse de uma escola que fez todo o fluxo com uma máquina digitalizadora. Automaticamente vai ser aberto para o utilizador as informações do próprio computador dele. Aqui eu tenho na minha frente uma ficha que foi escaneada pelo telefone celular e uma ficha que foi digitalizada por uma máquina que contemplava um scanner, uma máquina de impressora que possui um scanner, e aqui ela tem toda a configuração obrigatória para o processo, e é essa ficha que eu vou importar. Seleciono a ficha, está aqui a marcação, e agora eu vou clicar em abrir. Quando você clica em abrir, automaticamente você percebe que foi carregada aqui 0.7 megabytes, é o tamanho da ficha que foi digitalizada. Se você observar a extensão dessa ficha, está bem pequenininho, mas dá para observar aí, ó, JPG. É justamente uma das extensões que foi orientado para que o processo fosse executado corretamente. Ou JPG, ou JPEG, ou PNG.
É possível fazer mais de uma ficha nessa etapa. Bastaria naquela seleção selecionar todos os arquivos de uma só vez. Se são 200 arquivos dentro de uma turma, seleciono os 200 e clico em abrir, clico em importar. E aqui, um a um, será carregado. Depois que todos eles forem carregados e essa barrinha verde ficou completamente preenchida, como está aqui na nossa tela, nós podemos vir aqui no botão salvar, no canto inferior direito da tela, e a gente vai clicar sobre ele. Clicando sobre salvar, automaticamente a plataforma ela vai apresentar um resumo da importação, indicando a quantidade de ficha que foi iniciada e a quantidade de ficha que foi concluída. É sempre muito importante que a escola faça essa observação. Fez a importação, olha se a quantidade de folhas que foi importado é igual à quantidade de folhas que foi concluído. Por quê? Feito este processo, você consegue identificar se alguma das folhas ficou de fora. E é justamente por conta dessa verificação extra que nós orientamos sempre separar todos os blocos por turmas, pois separando esses blocos por turmas, você vai conseguir mais facilmente identificar qual foi o aluno, qual foi o arquivo que ficou de fora desta digitalização ou deste carregamento em massa, melhor dizendo. Eu vou clicar em OK, cliquei no OK, e aqui na nossa frente fica o arquivo indicando o tipo do processo utilizado para o envio. Esse tipo de processo é chamado ficha em massa. Por que ficha em massa? Porque foi selecionado um lote, aqui no caso selecionamos apenas um único arquivo, mas o tipo de processo que nós seguimos é o tipo de processo que a escola pode seguir para realizar a digitalização e a importação de vários arquivos de uma única só vez. Quando você realizar o processo, automaticamente salvou, aquele cartão ele é direcionado para uma fila. E aqui vem uma informação muito importante. Levando em consideração que toda a etapa de digitalização, aplicação, se dará em um curto período de tempo, é preciso que você esteja atento ao seguinte: ficha que foi importada e que consta na fila, ela foi recebida pela plataforma e será analisada pela plataforma tranquilamente. O que significa esta fila? Para que o processo ele aconteça de modo contínuo e escalável, a plataforma ela organiza a seguinte sequência: as fichas que forem sendo digitalizadas e importadas para o sistema, elas são colocadas na posição de ordem de chegada, e a leitura dessas fichas pela plataforma será realizada de acordo com a ordem de chegada. A primeira ficha que chegou é a primeira ficha que será lida, e a última ficha que chegar será a última ficha a ser lida. Se aquela folha contém aqui no campo de processamento a informação na fila, não apague. Não é para remover. Você deixa aquela folha ali e ela vai continuar na fila até o final do processamento. Ah, mas aqui nós chegamos ao dia 14, que é o último dia para a submissão, e a ficha continua na fila. O que é que eu faço? Nada. Você mantém a sua ficha na fila. Ela será lida. Mesmo depois que a plataforma fechar, ainda continuarão fichas na fila, pois o processamento se dará por ordem de chegada. A primeira ficha que chega é a primeira ficha que sai. Sai no sentido de ser lida pela plataforma. Ah, isso demora quanto tempo? Depende da quantidade de fichas que forem importadas, da quantidade de fichas que estiverem na fila. Então é importante reforçar o seguinte: se a ficha foi importada
e no processamento contém a informação na fila, você mantém aquela folha ali, não remove, pois esta informação é apenas um indicativo que posteriormente aquela ficha vai ser lida pelo sistema, contemplada a resposta do aluno, computada a avaliação e o resultado dele será liberado em breve. Entendido até aí? Então a gente consegue observar que essa informação ela foi apresentada para nós porque fizemos a seleção da ficha em massa. Eu poderia fazer essa seleção pela digitação dinâmica ou pelo telefone celular. Fazendo essa mesma atividade pela tela do telefone celular, a gente pode perceber, eu tenho aqui a mesma escola, e essa mesma escola, ela tem as mesmas informações que estavam ali na plataforma online. A turma é a mesma, a quantidade de informações aqui, ó, é a mesma, terceira série, segunda série, tudo igual, tudo igual. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar a série que eu tenho uma ficha aqui para mostrar para vocês como é que o sistema vai fazer essa leitura. Eu vou clicar aqui na terceira série, cliquei, e eu tenho aqui algumas opções. Primeira opção, fotografar ficha. Segunda opção, preencher manualmente. A terceira opção, prova online, não é utilizada para nenhuma das escolas na SEDUC do Pará. Aqui no Pará, nenhuma das escolas utiliza a ficha na prova online. Não utiliza. Somente a primeira opção, que é fotografar ficha, e a segunda opção, que é preencher ficha manualmente. O que é fotografar a ficha? Fotografar a ficha é o processo de digitalização por meio do aplicativo da TEDUC. E preencher manualmente, o que seria? Preencher manualmente é olhar para a ficha do aluno, pegar o código de identificação daquele aluno, colocar dentro do campo, eu vou mostrar para vocês, existe um campo aqui para o código do aluno. Eu coloco o código do aluno. Ah, Diego, onde é que eu vejo esse código do aluno? Quando você pega a ficha, e eu vou mostrar mais para frente uma ficha para vocês observarem, no canto superior direito, existe um registro para o código deste aluno. Você digita o código do aluno, clica na lupa, pesquisa, e naquele momento você começa o preenchimento. Ah, o primeiro foi A, o segundo foi B, o terceiro foi C, ah, o quarto foi C também. E aí você faz o preenchimento de tudo e depois clica no enviar. Perceba que esse processo é o mesmo que no computador nós apresentamos agora como digitação dinâmica. É o mesmo processo. A diferença é que aqui você vai fazer todos eles pelo seu telefone celular. Vou voltar para a tela anterior e mostrar como se dá o processo na fotografia da ficha. Aqui abaixo existem algumas informações com dicas do que deve e o que não deve ser feito. Como, por exemplo, o ambiente deve estar bem iluminado, não pode haver nenhuma sombra projetada na ficha, é preciso ter certeza que a ficha está centralizada. No caso da avaliação de entrada, recebemos fichas que estavam na diagonal, recebemos fichas que mostravam todo o entorno do local onde a ficha estava. Ela estava sobre um teclado do computador. A gente conseguia ver todas as letras do teclado, menos a ficha. Então o sistema não vai ler. Aquela folha vai ser direcionada para uma digitação, para um processo de auditoria, melhor dizendo, e o pessoal da equipe de auditoria que vai tentar fazer essa leitura. Caso não seja possível ler o que está naquela ficha, ela não é computada, consequentemente a avaliação daquele aluno, ela não é registrada no relatório do resultado desse indivíduo. Então, algumas informações aqui. Evite ambientes escuros, evitar sombras. O telefone, quando você vai fazer o processo, ele pode projetar uma sombra sobre a folha. Evite essa sombra. E o que é preciso para evitar essa sombra? Aproveite ambientes que sejam iluminados pela luz solar, preferencialmente próximo às janelas. Essa luz que tem a tonalidade do sol, ela normalmente são luzes indicadas para o processo de digitalização dessas fichas. A gente está aqui no estúdio, que é um ambiente controlado, então a iluminação é muito boa. Mas normalmente lá na sua escola, talvez a iluminação não tenha esse mesmo padrão de uma luz de um estúdio. Eu vou abrir para vocês aqui a câmera
e vou mostrar para vocês o processo de digitalização como deveria ser. Eu estou aqui controlando na mão o telefone e vou mostrar como é que esse processo deveria se dar. Então eu vou segurar o telefone com as duas mãos, vou equilibrar a imagem de forma que todas as bordas sejam contempladas e depois eu tiro uma foto. Antes de tirar a foto, eu vou ativar aqui o flash da câmera. Isso sempre ajuda na hora da digitalização. Então aqui no meu telefone eu cliquei sobre o flash e vou selecionar para que ele fique ativado. Está ativado e agora eu vou equilibrar a câmera aqui para que eu possa tirar uma fotografia contemplando cada um dos 4 cantos da página. Pronto, tirei a foto. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar sobre o OK. Clicando sobre o OK, eu posso seguir o processo. Você poderia dizer, olha, mas a foto está meio escura. Olha, mas a foto está meio torta. Olha, se a foto não estiver completamente legível, se a foto não estiver capturando especificamente cada uma das 4 pontas da página, é certo que ela vai para a auditoria. Mas quando ela contempla cada uma das pontas da página, contempla o cabeçalho e o código que está logo no final da página, é natural que ela consiga ser lida pelo sistema tranquilamente. E aí você fez a fotografia e clica no OK. Clicando no OK, o sistema agora inicia o processo de carregamento. Pode demorar um pouco, depende da sua conexão com a internet, depende também da velocidade de processamento do telefone celular. Então essa informação é sempre importante de ser orientada na hora de utilizar o telefone celular. O telefone celular não é a primeira indicação para realizar o processo de digitalização. O telefone celular é a segunda opção para a digitalização. Então, enquanto a gente estava conversando, a tela começou a fazer o processo de carregamento, e aí é justamente essa etapa que mostra para a gente a conclusão da ficha sendo lida com sucesso. Observe que, para que a ficha pudesse ser lida com sucesso, eu estava num ambiente iluminado, organizei a foto de modo que o flash da câmera estava ativo, direcionei e enquadrei a câmera de modo que todos os 4 cantos da folha foram contemplados, e assim a ficha ela foi lida. Fez a leitura, todas as vezes que você fez a leitura, a tela do aplicativo ela vai carregar, e depois que ela carrega, um alerta é emitido. Ficha lida com sucesso. Quando não é lida a ficha com sucesso, vai aparecer uma informação dizendo, olha, a ficha não foi lida, com letras vermelhas. Então eu vou voltar aqui para nossa tela. Sempre quando você faz o processo, ou ele vai direto para a fila, ou ele vai para o processo de finalizado. O que significa esse finalizado? Significa dizer que na hora que o mecanismo estava fazendo toda a leitura, ele conseguiu fazer a leitura dos pontos que o aluno marcou, ele conseguiu fazer a leitura do código da escola, conseguiu fazer a leitura de todas as informações que este aluno selecionou até a última opção. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem confirmar que a leitura foi feita corretamente. No canto direito da tela, existem 3 botões azuis. O primeiro botão você seleciona quando quer excluir. O segundo botão você seleciona quando quer visualizar aquela foto. E o terceiro, se você quiser solicitar auditoria. Isto daqui é um ponto muito específico. Nós não aconselhamos a escola solicitar auditoria, pois a plataforma, por conta própria, a partir das leituras de cada uma das folhas, é que vai decidir se é exigida a auditoria ou não. Quando a ficha for direcionada para a auditoria, a letra que as informações terão apresentadas aqui na tela é letra na tonalidade vermelha. Perceba que toda a caligrafia aqui não é caligrafia. Todas as letras aqui, elas estão em tonalidade preta. Quando não são lidas, ou quando vão para a auditoria, elas ficam vermelhas. Clicando sobre o olho, para visualizar, a gente consegue ver a nossa fotografia que a gente acabou de tirar. E aí você consegue visualizar os 4 cantos.
E é muito importante orientar o seguinte: vai fazer a fotografia, utiliza algum anteparo de tonalidade diferente da cor da própria ficha. Se você coloca a ficha sobre uma mesa branca, a sua borda não ficará tão destacada como estava aqui nessa imagem. Perceba que o local onde eu coloquei a ficha para apoio, ele é preto. E esse contraste é muito importante para que o sistema possa fazer as verificações de quais foram as marcações deste aluno.